saberes docentes e práticas pedagógicas. Escola como espaço de potência para o uso de tecnologias assistivas. Luciane Frazão, Rio de Janeiro, Brasil. A escola é considerada um espaço privilegiado de construção de conhecimentos e desenvolvimento de valores. Ela pode e deve ter como uma de suas propostas contribuir para a transformação da sociedade, no sentido de torná-la menos desigual e mais democrática. É um espaço democrático de direito e essência, e, portanto, é um espaço que viabiliza a construção de culturas, políticas e práticas inclusivas, onde a diversidade deva ser o fundamento da participação e as diferenças as ferramentas principais de aprendizagem. Partindo desse princípio, considerando a educação como essa mola mestra, através de qual ela constitui e mantém a sociedade, precisamos reconhecer também a necessidade de formação de professores que atendam a essas necessidades. Portanto, há um paradigma educacional emergente que está pautado em alguns aspectos muito importantes. Primeiro, a missão da escola mudou. Antes, ela formava um modelo único de aluno. Hoje, ela precisa atender a uma complexidade que a sociedade exige. O foco maior está no processo de aprendizagem e não simplesmente nos resultados obtidos. A educação deve ser centrada num sujeito coletivo, sujeito interativo e não simplesmente pensado em si. É um conceito de conhecimento que é interdisciplinar, que tem uma relação com uma forma conectada com a sua função maior de saber com o cotidiano, de gerar ampliações. Dessa forma, o conceito de formação dos profissionais, ele é levado a pensar a sua prática cotidiana e não só a formação inicial desse sujeito. É um sujeito formado nos livros, nas academias, mas nas relações diárias com os seus pares e também com os seus alunos. É um conceito de formação que vai vivenciando a diversidade e as diferenças a todo momento. E como as representações sociais, então, fazem parte da característica desse professor inclusivo? Precisamos entender que as representações sociais partem do pressuposto de que as pessoas constroem e partilham esses conhecimentos, visões de mundo, e as suas práticas também são baseadas nesse sentido. É um sentido importante de transformar aquilo que não é familiar, aquilo que no primeiro momento nós não conhecemos, não reconhecemos, em algo que é familiar, que precisa ser acolhido e encontrar maneiras de vivenciar e ancorar no cotidiano essas práticas. Dessa forma, o dito, o falado, o expresso, tem muita importância nos estudos das representações sociais, porque na medida em que eu digo, na medida em que eu falo, eu também estou reconhecendo, me aproximando de todos esses saberes, de todas essas pessoas que estão à minha volta. O que eu digo, o que eu penso, como eu construo os meus valores, as minhas crenças, elas articulam a minha formação no cotidiano. Elas fazem com que as minhas atitudes e as minhas posturas revelem esses pensamentos. É uma gama, é uma trama. Portanto, as inúmeras mudanças que nós tivemos no contexto educacional no último século partilham desses conhecimentos, partilham dessa formação. Não dá para imaginar que a formação inicial dê conta da formação desse profissional. Nesse sentido, essa experiência, então, essa pesquisa, ela tentou narrar as experiências e as pesquisas que, então, se basearam no construto desses professores, nas falas, através de entrevistas, de opiniões, né, de tudo aquilo que foi dito em vários outros processos. O que essas informações nos mostraram? Que, de uma maneira geral, o professor não se sente preparado para trabalhar com a educação inclusiva. Até aí, nenhuma novidade. Mas o que as informações em si puderam trazer? O que a coleta desses dados, dessas narrativas, puderam trazer, então, de potencial para o nosso trabalho, para o nosso cotidiano, de repensar a formação desses profissionais, tá? Pensar que eles não se formam no vazio, pensar que essas interações, elas emergem, elas se posicionam, elas criam novos saberes. Então, para que pensar em ensinar teorias novas de ensino, metodologias técnicas, se os professores vão aplicar as velhas, aquelas que receberam quando ainda eram alunos? Bom,
Não há relação linear entre a teoria e a prática. É por isso que a reconstrução ela é cotidiana. E as representações sociais